Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos
possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a lição 117. Terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país do coração. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte a esperança do horticultor. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso dos guias de luz, dos abnegados trabalhadores espirituais, dos mentores de nossa casa, o Centro Espírita Miguel, de Catuíte, das Irmãs Margaridas e tantos trabalhadores, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, a Te agradecer pela oportunidade de trabalho e de estudo desta noite, pelo Evangelho que nos será oferecido, para que possamos renovar nossas ideias, para que possamos nos pontuar, para que possamos nos orientar de como nos conduzir em relação a nós e ao próximo, para exercitarmos a fraternidade. Com humildade, com orientação, proporcionarmos um caminho melhor para nós e para aqueles que nos acompanham nesta atual oportunidade. Mestre amigo, também te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que Ele nos oferta sempre, por todas as oportunidades que temos
e muitas das vezes nem percebemos. Mestre amigo, também te pedimos que, juntamente com a espiritualidade de luz, nossos irmãos que estão relacionados em nossos papéis de trabalho e que nesse momento estejam passando por nossas mentes, possam ser amparados nas suas dores e possam se recuperar. Por todos esses irmãos que estão sofrendo no momento, que todos possam receber esses benefícios. E assim, mestre amigo, sob a tua luz, sob a tua supervisão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a ti, Jesus. Boa noite, meus amigos. Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estarmos nessa terça-feira filosofando o Evangelho do Cristo. O capítulo de hoje é o capítulo 28, Coletânea de Preces, item 22 e 24. O item 22, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. E o item 24, para pedir um conselho. Vamos rever alguns itens, e Kardec nos chama atenção sobre o anjo da guarda, e rever a oração do Pai Nosso que o Cristo nos ensinou, que fala sobre tentação. Está imperdível. Vamos nessa? Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Item 22, prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo de guarda. Mas que tentação Kardec está falando? Vamos ver primeiro o que é o significado da palavra tentação. Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Quer dizer, a tentação por aí já não é uma coisa muito boa. Juramos que não vamos fazer determinadas posturas e acabamos fazendo. Postura que já não nos cabe. Tentação de trair. A tentação de trair a esposa, o marido, numa festa de confraternização, depois de algumas doses de uísque, vinho, cerveja, a tentação de trair a pessoa amada com o colega. Festas no final do ano, confraternizações, a tentação do adultério, tentação do furto, lojas, mercados, tentação do imposto de renda, sonegar o imposto de renda, tentação da bebida, dirigir, eu vou bem, acabei, bebi, dá para pegar o carro, eu ainda estou bem. A última taça, a droga, é só para experimentar. Estou tentado a me drogar só para saber qual é. Só para experimentar. Me garanto, sou mais forte. A sexualidade de cantar, de provocar a pessoa, mesmo a pessoa sendo comprometida, só pelo prazer. Será que isso são arrastamentos irresistíveis? Tentação de compras, vai ao shopping, vou comprar mais um sapato, eu já tenho 36 em casa. Comprar mais um. A compulsão da comida, a tentação de comer mais uma vez, a gula. Vamos rever o que Jesus fala sobre a prece do Pai Nosso, que fala sobre o item tentação. Não nos deixes entregue à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tendem a desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os espíritos e os maus espíritos
mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-lo, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços e, se fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obtarmos aos espíritos mal o acesso da nossa alma. Jesus nos recomenda vigiar e orai. Julgamos e atribuímos aos outros os nossos insucessos. Aqui acusamos os espíritos imperfeitos. Nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, não nos fazemos nada de acordo com a nossa vontade, a maneira que penso e coloco em prática, a tentação de cair, de fazer algo que no íntimo está errado. Posso me dar mal ou bem, mas eu tenho a vontade de fazer. Vigiai, estado de estar atento nos atos que vamos fazer, o certo ou errado, mas nas consequências que vamos colher. Estou plantando, vou colher o que plantei. Espíritos imperfeitos acham brechas, nos provocam a vaidade, a presunção, o orgulho, para simplesmente fazermos cair. Tá? Tem mais um no grupo dos espíritos imperfeitos. Anjo da Guarda, Livro dos Espíritos. Vamos rever aqui, gente, o conceito de anjo da guarda no Livro dos Espíritos, na questão 489. Há espírito que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo, ao irmão espiritual, o que chamas de o bom espírito ou bom gênio. Pertencem a uma ordem elevada, são sinceros e dedicados amigos. Um presente de Deus. Aliás, Deus nos deu 2 presentes, né? Um é Jesus, esse amigo inseparável de todas as horas. É nosso irmão maior. E o outro, esse anjo da guarda, esse bom gênio, esse amigo incondicional também, que está nas nossas vidas, desde o nascimento até o nosso desencarne. Cuida como se fosse um pai para com os filhos, guia pela senda do bem, auxilia com seus conselhos, consola-os nas aflições, levanta-lhe o ânimo nas provas da vida. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estás separado desse amigo, a quem não podemos ver. Acompanha desde o nascimento até a morte, muitas vezes na vida espírita, e mesmo através de muitas existências corpóreas, desempenha bela, porém penosa missão. Essa missão de ficar tomando conta da gente, e toda hora, todo instante. É só pensarmos nele, que eles vêm, distância não tem, não existe distância, o espaço para eles não é nada. Não obstante, vivem em outro mundo, mas estão ligados a nós. Está ligado com cada irmão, cada seu protegido. Afasta-se quando vê os seus conselhos, são inúteis, mas não abandona completamente. E quantas vezes vem aquela vozinha na nossa consciência, aquela intuição, não vá nesse caminho, não faça isso. E a gente não dá atenção a isso. A gente não escuta a voz da nossa consciência, a gente não escuta as nossas intuições e tomamos, às vezes, decisões equivocadas. Mas esses companheiros não jogam na cara os nossos fracassos,
Eles estão aí a qualquer momento. Alegra-se quando vê-o no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Gozam de qualidades que a gente não podemos nem compreender. Por quê? Está uma ordem de espírito superior, uma ordem bem elevada, o que a gente sabe através da codificação, mas a gente ainda sabemos o básico desses companheiros. Meus amigos, vamos dar uma olhada agora no Livro dos Espíritos, na questão 645 e 845. Tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento do vício, álcool, drogas, abuso do sexo, fumo, tá? Arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Digamos que tenha um espírito que vai encarnar, tá, que tem uma determinada virtude, que ele vai encarnar numa família problemática, uma família ligada ao álcool, tá? Pai, mãe, filhos bebem, e além do consumo exagerado, tem as brigas. Além das brigas, vêm as discussões verbais e agressões físicas, tá? E esse espírito que é ali encarnado, ele não se deixou influenciar. Ele não se deixou influenciar, e muito pelo contrário, tá? Ele exerceu uma boa influência nessa família. Outro exemplo que podemos dar são famílias que têm essa dificuldade do furto, roubo, corrupção. Isso aí, a gente está vivendo aí uma situação que incomoda muito a gente, muita gente. Famílias que são ligadas à política, que tem envolvimento nesse tipo de situação, o pai o filho também tá? E encarna um espírito que tem outros tipos de valores nobres, e ele pode sim resistir essas tentações. 845. Não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as dos espíritos antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelo espírito que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. Tá? Por mais difícil que seja, por mais influência que você tenha, tá? A resposta final é sua. Tá? As dificuldades estão aí, tá? Mas você tem a vontade de resistir. Predisposições instintivas, tendências inferiores que trazemos conosco, fazem parte das encarnações passadas. A nossa bagagem espiritual, os vícios, as nossas faltas. Que podem ser aumentadas quando nós simpatizamos com espíritos com os mesmos gostos e ações. Tá? A influência pode ocorrer, tá? Mas não há perda total do livre-arbítrio, pode diminuir, reduz o controle. O controle é nosso, a decisão final é sempre nossa. Tá? O que falta, os espíritos falam lá embaixo, o que falta é a vontade de resistir. Tá? Mas por que a gente acaba não resistindo às vezes? Porque a gente gosta, né? A gente gosta dessa situação, tá? E isso atrai outros espíritos, tá? De uma ordem inferior. Ok? Para pedir um conselho, item 24. Prefácio. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem?
Segunda, pode ser proveitoso a alguém. Terceira, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Isso aí, para pedir um conselho, é uma situação que a gente já faz há muito tempo, né? Desde a época de Moisés, antiga Grécia, na Roma, já utilizávamos dessa ferramenta mediúnica. Hoje, pedir um conselho seria uma inspiração ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores, que ele possa nos orientar o que fazer ou não fazer, tá? Numa determinada situação. E Kardec, aqui ele dá um menu, um roteiro para como nós iríamos agir. É bem interessante isso aí, tá? O Kardec fala assim de uma maneira clara, objetiva, tá? No meu dia a dia, no meu comportamento. Eu tenho que analisar o meu comportamento em determinadas situações, tá? Se vai ser proveitoso ou não, se eu vou causar prejuízo a alguém, se fizesse assim comigo, eu ficaria satisfeito, tá? Isso me faz lembrar assim, sobre a indulgência, a empatia. Eu tenho que ter cuidado em que eu vou falar do meu proceder, tá? São conceitos éticos e morais, é um cardápio, um roteiro que Kardec tá nos dizendo, tá? E disso aí, de uma maneira bem simples, clara e objetiva. Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Lícito, admitir, justificar, advir, surgir como consequência. Se interessa a outrem e se, resultando em bem para um, redundará em mal para o outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou abster-nos. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda considerarmos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, simultâneas. Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção, precaução no agir e no falar. Antes de empregá-la, convém consultemos as nossas forças em meio de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores. Lembramos dessa sábia advertência. Na dúvida, abstência. Kardec nos chama a atenção aqui em dois itens. O primeiro, logo na primeira frase, ele está falando do meu agir, tá? O meu agir não vai ter consequência negativa a ninguém, tá? A ninguém. E se tiver, vai ser somente para mim. Já na segunda, tá? Se interessa a outrem e se o resultado em bem para um redundará em mal para o outro. Aí ele chama a atenção em várias situaçõezinhas, tá? No meu agir, eu vou causar um mal à pessoa, ou um bem, tá? Um mal ou um bem. Aí isso faz me lembrar a relação à lei do trabalho, né? A lei do trabalho, o trabalho que faz parte das nossas vidas, o sustento das nossas necessidades pessoais, o alimento, a pagar as nossas dívidas, o cumprimento dos nossos deveres. Negócio bom, tá? Negócio bom equivale para as duas pessoas, tá? O negócio é bom que ambos ganham. Só um ganhar e outro perder já não é um bom negócio, tá? Depois ele chama mais atenção ali. Atenção. Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis. Quantos projetos bons
e acabam indo por água abaixo por delegar, passar, dar poderes a pessoas que às vezes não são capazes de cumprir aquele determinado projeto. Ser chefe é uma coisa, ser líder é outra, tá? Circunspecção, precaução no agir e no falar. Temos que ter cuidado nas nossas rodas de conversa, no social. A informação que chega para mim é verdadeira, tá? Sócrates já falava lá atrás: verdade, a bondade, a utilidade. São os dilemas. Aquela informação que está chegando para mim, será que é certo? É falsa? Tá? A fofoca, a maledicência. Tá? E lá embaixo, tá, com todos esses dilemas, tá, das nossas vidas, do nosso proceder, tá, ele dá uma oportunidade da gente resolver isso, a prece para os nossos espíritos protetores, tá? Para o anjo da guarda, para nos ajudar a sair desse dilema. Mas lembrando, tá? A decisão final é sempre nossa, tá? Nós temos o livre-arbítrio e a decisão final é nossa. E na dúvida, abstém. Puxa o freio, que é melhor. Ok? Outra ferramenta que o Evangelho nos dá para pedir um conselho é através do sono, a hora de dormir. O sono ele tem duas finalidades, tá? A reparação das forças orgânicas, também para as forças morais, tá? Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito das atividades da vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos, tá? Mas aí que começa a nossa problemática. Tudo vai depender do meu agir durante o dia, do meu comportamento, como eu sou no meu íntimo. Aure no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. O espírito aproveita dessa hora como se dá um presidiário perverso. Acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora, nem sempre a gente consegue aproveitar essa comunicação com o meu benfeitor, com os nossos benfeitores, com o meu espírito protetor. Tá? Ele vem nos visitar, tá? Para tentar nos ajudar nas nossas aflições, nos nossos problemas. Mas se eu não consigo me sintonizar com ele, eu vou me sintonizar com quem? Com os espíritos imperfeitos, com os espíritos que ainda sentem os prazeres da matéria. Tá? Busca a de seus iguais e vai visitar aos lugares aonde possa dar livre ao curso de seus pendores. Eleve, pois, aquele que se acha compenetrado desta verdade o seu pensamento a Deus quando sinta-se aproximar-se do sono e peça conselhos aos bons espíritos. Na hora de dormir, tá? Faça aquela prece, agradeça a Deus pelo seu dia, pelo seu trabalho, pelos benefícios da família, o que tanta coisa acontece de bom na nossa vida, né? A gratidão a Deus pela encarnação. Seja grato a isso tudo, às oportunidades para o nosso prosseguir, tá? E peça com o seu anjo guardião os conselhos, que você possa ser útil na vida espiritual. Assistir uma palestra, vá na sua casa espírita, onde você tem afinidade, tá? Ser útil em alguma coisa, tá? E lá no final, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade, tá? As respostas vêm através da intuição, porque quando o espírito volta para a matéria, o nosso cérebro carnal não tem condições de segurar essas informações. A gente não tem capacidade para isso. Ainda, a gente não tem essa capacidade. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, foi uma honra filosofarmos aí o Evangelho do Cristo com vocês, tá?
Um forte abraço para vocês, um beijo, tá? E que tenhamos uma boa noite de sono. Fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e nós mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, numa só voz e num só pensamento, te agradecendo a oportunidade desta noite de trabalho e de estudo, por esse Evangelho bendito que nos foi ofertado, por esse Evangelho que é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Assim sendo, Mestre, reabastecendo-nos de informações, reabastecendo-nos dos cuidados que precisamos ter em relação a nós mesmos e ao próximo, estamos também te pedindo, mais uma vez, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que nos foi ofertado e por tudo que Ele sempre nos oferece, inclusive as múltiplas oportunidades de elevação que todos nós temos sem distinção. E assim sendo, mestre amigo, sob a tua luz, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças te damos, hoje e sempre, que as tuas vibrações de luz e de paz estejam sempre conosco, e nós sabemos que elas sempre estão. Nós estamos sempre necessitados de envidar esforços para estarmos também vibrando na tua face. Graças a Deus.